Oi pessoal, hoje vamos estudar a função c unida com outra função. Na aula anterior, vimos que a função c permite fazer comparações lógicas entre células ou entre células e um valor fixo, e que podemos ter duas opções de retorno, que é o resultado caso a condição seja verdadeira e o resultado caso a condição seja falsa. Porém, até agora só utilizamos a condição e a exibição de um texto ou valor numérico. Mas é possível realizar uma função ou uma operação matemática como resposta. Ou seja, podemos fazer uma condição e no campo de retorno, verdadeiro e falso, inserir uma operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, função soma, função média, retornar o mínimo ou o máximo, entre outras funções. Por exemplo, temos aqui a coluna A, com alguns valores na célula A1, A2 e A3. Vamos fazer uma condição. Se A1 for menor do que A2, essa é a nossa condição. Ele pode retornar A1 mais A2. Então, no campo que seria o verdadeiro, podemos fazer uma funçãozinha de soma. Então, selecionamos a célula A1, colocamos o operador matemático de soma e selecionamos a outra célula, o A2. Se A1 não for menor do que 2, ou seja, se A1 for maior ou igual a 2, ele vai retornar o quê? A1 menos A2. Uma subtração. Então, vamos colocar A1 menos A2. Fecha parênteses. O que aqui vai estar fazendo? Se A1 for menor do que A2, ele vai retornar o valor da somatória entre A1 e A2. Caso contrário, ou seja, se A1 for maior ou igual ao A2, ele deve retornar o valor da subtração de A1 e A2. Ou seja, A1 menos A2. No caso, A1 é menor do que A2. Então, ele fez o quê? A somatória. Retornando 30. 10 mais 20, 30. Se ali a gente modificar o valor de A1 para 30, agora A1 é maior do que A2. O que ele faz? Vai fazer a subtração. A1 menos A2. 30 menos 20 dá 10. Então, podemos fazer essa continha. Outro exemplo. Se A1 for igual a 10. Ou melhor, se A1 for igual a 30. Se A1 for igual a 30. Ponto e vírgula. Podemos fazer soma, mandar ele somar. Então, vamos escrever soma, abre parênteses, vamos selecionar do A1 até o A3. Lembra da funçãozinha soma que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre? Então, aqui a gente mandou somar. O que ele vai fazer? Fazer a somatória do A1 até o A3. Ponto e vírgula, indicando que finalizamos o conteúdo se a condição for verdadeira. Se não for verdadeira, vamos fazer agora a condição falsa. Vamos mandar ele calcular a média de A1 até A3. Então, função média. Média abre parênteses do A1 até o A3. Fecha parênteses. Lembrando que aqui a gente fechou parênteses do média e ainda tem que fechar o parênteses do C. Então, são dois parênteses fechando. O que ele vai fazer? Se A1 for igual a 30, ele vai retornar o valor da somatória de A1 até o A3, ou seja, A1, A2 e A3. Caso contrário, ou seja, se A1 for diferente de 30, deve retornar o valor da média de A1 até A3, ou seja, funçãozinha de média. A1, A2 e A3 somados e dividido pela quantidade de células. No nosso caso, A1 é 30, então ele vai ter que retornar a somatória. Vamos dar o Enter. 30 mais 20 mais 30 dá 80. Se modificarmos o valor de 30 para outro valor, agora ele tem que calcular a média. Quanto que é a média? Entre 10, 20 e 30. A média é 20. Vamos fazer mais um exemplo. Se A1 for igual a 10, essa é a nossa condição, ponto e vírgula. Se A1 for igual a 10, retornar um maior valor entre A1 e A3.
Então, máximo, abre parênteses, seleciona as células, do 1 até o A3, ponto e vírgula. Se não, ele retorna o menor valor. Min, seleciona as células. Mesma coisa, fechamos o parênteses do mínimo, fecha o parênteses do C. Dá Enter. No caso, A1 é igual a 30, então é igual a 10. Então ele retornou o maior valor, que é a função máxima. Caso modifique, ele retorna o valor mínimo. Mínimo se tornou 20. Podemos também utilizar funções ou operações com comparação na condição. Por exemplo, se média de A1 até A3 for maior ou igual a 20. Ponto e vírgula. Essa é a nossa condição. Se a média for maior ou igual a 20, ele retorna o quê? Se for maior ou igual, retorna suficiente. Se não, retorna insuficiente. Enter. No caso, a média entre A1 e A3 é maior ou igual a 20, então retorna suficiente. Se não fosse, retornaria insuficiente. Então, nos primeiros 3 exemplos, fizemos colocação de outras funções, tanto no resultado verdadeiro quanto no resultado falso. Já nesse último, fizemos modificações de funções na condição. Então, pode ser usado tanto em um quanto no outro, quanto em ambos ao mesmo tempo. Certo? Atividade prática. Pegar a atividade da aula anterior, fazer uma cópia, remover a coluna de média e os campos de mínimo e máximo. Realizar a alteração na coluna aprovado-reprovado, utilizando a função C unida com a função média. Ou seja, na coluna aprovado e reprovado, deve-se utilizar a função C relacionando a função média entre as notas do primeiro ao quarto bimestre. E o valor da média de aprovação continua sendo 6. Segue uma imagem em anexo exemplificando a atividade. Em caso de dúvidas, favor enviar e-mail para ti@colégioguarulhos.com.br ou comentar a dúvida lá no Classroom. Uma ótima semana a todos e bom estudo!